Gente, se eu for pensar em Alzheimer, e aí a gente já falando de prevenção, se eu hoje sento com você com 40 e poucos e falo assim, pô, Denis, cara, já tem uma história na minha família, eu queria me cuidar mais, eu já passei com a Kelly, já falou sobre a minha dieta direitinho. Cara, o que você acha que é interessante eu entender para longevidade nessa parte neural que a gente vai pensar? Eu vou te falar uma coisa. Falando agora, não falando em religião, mas falando de uma coisa que eu admiro muito, né? Os adventistas têm os 8 remédios naturais, em que um deles é o exercício físico. Né? E eu sempre que eu converso com um paciente, eu converso sobre esses 8 remédios, até porque a gente fez uma pós-graduação de medicina adventista e saúde do estilo de vida. E a importância do exercício físico ela é muito, muito, muito subestimada, assim como a importância da água. Porque parece uma coisa muito comum. Se eu falo para você, olha, eu tenho o lecanemab, é um anticorpo monoclonal muito novo que trata Alzheimer. Caramba, isso é interessante. Mas eu te falar que o melhor remédio para prevenir Alzheimer é exercício físico, parece uma coisa, como o Kelly falou, muito simples. Né? Mas isso é tão simples. É simples, mas as pessoas não fazem. Eu sempre prescrevo para paciente que quer prevenir Alzheimer e que quer prevenir enxaqueca exercício físico aeróbico pelo menos 3 vezes por semana por pelo menos 30 minutos seguidos, com um adendo para quem tem enxaqueca, que não pode chegar numa frequência cardíaca muito alta. Quem tem enxaqueca é um exercício físico mais leve. Mas assim, doutor, 3 vezes por semana exercício físico, toda vez que eu recebo essa pergunta, eu respondo da mesma forma. Quantas vezes você escova os dentes por semana? Né? Os odontólogos me veem aqui, vão brigar comigo. Mas se tudo der errado, gente, existe dentadura. E se a gente não gostar da dentadura, ainda tem implante, ainda tem, né? Mas se aquele tártarozinho que tu está acumulando aqui no teu coração, no teu cérebro, não tem jeito, não tem cérebro novo. Hoje a doença que mais mata, eu não estou nem falando de doença neurodegenerativa, estou te falando de algo que pode te deixar sequelado e dependente de uma forma assim, até vexaminosa, né? Porque é o que eu falo, eu tenho muito paciente que está muito bem de vida, mas que está sendo limpado pela esposa com 60 e poucos, 70 anos, porque está sequelado de AVC. A doença que mais mata no Brasil é o AVC hoje, né? E a gente conseguiria prevenir isso com exercício físico aeróbico diário. A diário é muito, então escova os dentes 3 vezes por semana. E vira uma prescrição médica, né, Denis? Vira prescrição. Hoje está na prescrição. Prescrição médica. Você coloca o medicamento que é necessário, mas coloca o estilo de vida que a pessoa precisa adotar, porque senão você só vai estar tampando o sol ali com a peneira e não vai você só está remediando o sintoma. E aquele velho papo, né, Kelly, assim, que a gente conversou muito até na pós-graduação, né? Porque o médico ele tem costume de falar, olha, você tem que se alimentar bem, fazer exercício. Tá, mas o que é se alimentar bem? O que é exercício? O que eu tenho que fazer? Então, hoje a gente coloca na prescrição. Eu prescrevo 40 ml por quilo de peso de água por dia. Quantos quilos você tem? Você tem que tomar, então, 2 litros e 600. Eu quero que você traga. Você está reclamando da enxaqueca. Quer melhorar? Eu quero o teu diário do consumo de água por dia. Isso. Tem que trazer. O paciente fica com vergonha de não trazer para mim, porque eu cobro. O nome disso é mudar o estilo de vida. E você resolve a doença. É lá que está você na segunda alimentação. Desembrulhe menos e descasque mais. Tem até provinha, né? Mas é verdade. Faz uma prova com você sabe que eu faço... E isso eu aprendi com 2 pessoas extremamente inteligentes que falaram a mesma coisa em épocas completamente diversas. Salomão, que fez Provérbios da Bíblia, e Albert Einstein. Eles falaram a mesma coisa sem um saber do outro. Eles falaram, qual é a definição de loucura? É você ter atitudes diferentes e esperar resultados iguais. Né? Se eu tenho atitudes iguais eu sou ótimo com resultados diferentes. Ditado. Eu atitudes iguais. Atitudes iguais. Insanidade. É insanidade. Mas por que isso? Porque, sabe uma dificuldade que eu tinha em tratar enxaqueca? Está lá no livro. Vocês podem não confiar em mim, está no livro. Você vai passar esse remédio, depois de 6 meses você vai começar a desmamar. Mas o que esse remédio vai fazer no cérebro da pessoa? Ele vai mudar anatomicamente alguma coisa? Que eu vou tirar o remédio, ele vai parar de ter enxaqueca? Eu tenho que fazer o que Salomão e Albert Einstein falou, atitudes diferentes. Que atitude diferente? Eu vou tomar mais água, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício físico. Né? Então, isso vai em prescrição. Sono e a última é gerenciamento do teu estresse. O que mata não é a quantidade de estresse que você tem por dia, como você lida com ele. Né? Olha, eu vou chegar num ponto interessante que, assim, cara, depois que eu tava na minha vida tranquila, minha esposa fala assim, de repente você abre um podcast, muda todo o jogo e a minha cabeça vai. E eu comecei a fazer yoga. E quando você começa a fazer yoga, eu fui falar, a professora veio aqui,
E eu disse para ela, poxa, eu acho legal, tem a Yoga Nidra, que a gente faz 6 horas da tarde na sexta-feira, de 6 às 7h30. Cara, eu já saio de lá, já ligo para a esposa e falo assim, cara, bota um vinhozinho aí, vamos... Porque você sai outra pessoa. E eu falei assim, poxa, é legal porque ele apaga todos os problemas que a gente tem. Ela falou assim, não, você bota o problema no tamanho e no lugar dele. Aí você pega esse problema, você joga e maximiza. E quando você se entende e chega até, volta um pouquinho, a gente está falando da mente sem corporação, é o seguinte, se eu como mal, se eu tô cheio de problema e se eu não me alimento, se eu não tenho, não faço exercício físico, cara, o meu corpo, a minha mente, isso aí vai estar tudo, para mim é uma ebulição, né? O corpo tá em ebulição, aí a hora que dá uma faísca que é na pele, né? A dor de cabeça, a enxaqueca, você vai ter muitas coisas que vai vir da soma dessas bombas. Mas sabe, tem muita gente que pensa, Jefferson, também na questão de eu já estou fazendo por esse lado, então isso aqui não vai me afetar. Por exemplo, eu já me alimento bem e eu faço exercício físico, então eu ter estresse não vai me causar grandes problemas. João Paulo Diniz está aí, né? Dono do Grupo Pão de Açúcar, triatleta que morreu de infarto. Por que ele morreu de infarto? Né? Como era o gerenciamento do estresse? Né? Então, o que eu digo, tem gente que tem 200 milhões de estresse por dia, mas sabe lidar com aquilo. Ele saiu do trabalho, ele não sabe quem é aquela pessoa do trabalho, ele não leva para casa, ele sabe curtir o momento ali com a família, ele sabe esquecer aquilo que ele não pode resolver. Né? E eu tenho aquela dona de casa que está lá, mas não que ela tenha pouco trabalho, mas que ela tem um problema, tem uma goteira aqui, ela está o dia inteiro sem goteira, e é ela que vai morrer do estresse. Né? Então é o jeito que eu lido com aquilo. Né? Isso tá muito linkado, não dá para fazer 9 dos 10 mandamentos. Né? Eu preciso. E assim, falando de exercício físico, hoje, terapeuticamente falando, o tratamento de qualquer doença mental, ela vai estar relacionada. Ela precisa ter uma prescrição de exercício físico. E qual exercício físico? Isso Sim, e às vezes mais de uma vez, desculpa, Jefferson, às vezes mais de uma vez por dia. Então, você coloca lá, você vai ter o exercício de manhã, né? Depressão é um desses, né? Sim. Você vai ter exercício de manhã e à tarde você vai lá e faz o exercício de novo. Você está dando serotonina. Né? Mas então, a gente pode ter esse overtraining, né? A gente vai ter esse monte de exercício. Nós estamos falando de um caso de uma doença específica, onde já se sabe que é movimentando o corpo, que é trabalhando o corpo, que você vai trabalhar a mente também. Então, vira, sim, um medicamento que a gente precisa potencializar para tratamento dessa doença. Uma coisa que eu aprendi, Kelly, e aí foi com a nutróloga falando sobre natação. A natação, ela fala muito assim, criança, falando da dificuldade, às vezes, da criança começar a perder peso com natação porque dá polifagia. E eu lembro muito bem que assim, eu falava para minha esposa, cara, eu sou triatleta, então assim, corro, pedalo. No dia que eu nado, cara, parece que abre um buraco na barriga que assim, não tem. E assim, pô, eu vivo bem regradinho, só que, cara, nadou, mas ao mesmo tempo, para as pessoas que têm ansiedade, principalmente fazer uma natação ali no final da tarde, o sono, a qualidade de sono é um absurdo. Que parece Rivotril, parece qualquer outra medicação. Porque você apaga... Desmaia. Você tá entendendo? Não tem impacto, não tem nada. Então, a natação para essa turma, e eu comecei a prescrever. Quando a gente fala sobre estilo de vida, a gente vê lá, o cara tá pré-diabético, o que faz? Muda estilo de vida. O cara tá com pico hipertensivo, o que faz? Estilo de vida. Isso. O cara tá no sobrepeso, o que faz? Estilo de vida. Isso. Só que a gente, na faculdade, a gente não aprende como é que se faz isso.